falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 1914 até dezembro de 1918, e assinado o Tratado de Versalhes. Oi, Nicole, tudo bom? Assinado o Tratado de Versalhes em 1919. O que foi esse Tratado de Versalhes que é... Vamos só recapitular um pouco da guerra, né? Qual foi o impacto dessa guerra e por que ela foi causada, né? Eu já falei os motivos que foi causado já, então a gente fica voltando muito, né? Que são muitas variantes, né? Então, a aula eu acho que eu deixei postada, se não deixei postada eu vou postar em breve. Eu acho que não postei ainda, mas eu vou postar em breve. E falar principalmente agora aqui, relembrar algumas coisas. Essa guerra foi uma das guerras mais sangrentas que já ocorreu na história da humanidade. Um dos motivos dessa matança em geral foi porque a tecnologia nessa virada de século, né, de 800 para 900, avançou numa velocidade muito grande. E as técnicas de fazer guerra não estavam de acordo com aquela modernidade toda, né? Então, a guerra teve essa e ela foi uma guerra muito longa também, vamos lembrar que ela foi uma guerra muito longa, e com várias inovações tecnológicas, né? A metralhadora foi a primeira vez que ela foi utilizada muito intensivamente, assim, de forma... porque antes ela já tinha sido utilizada uma vez aqui, outra vez ali, porque ainda estava se desenvolvendo, né? O avião que que surgiu lá com 14 bis, os irmãos Wright lá nos Estados Unidos, mais ou menos em 1910, no começo do século, em 1914 ele já tinha dado um salto já estava com um motor bom, já voava, já estava funcionando e com capacidade de bombardear, metralhar e tudo mais, né? Os submarinos, os primeiros protótipos de submarinos, e foi utilizada brutalmente, isso mesmo, Clara, muito mesmo, porque não sei se vocês lembram, se eu passei uma cena, vocês já viram um filme que chama 1917? Era um filme da Primeira Guerra Mundial, eu não cheguei a ver ainda, que não tive tempo de ver, mas era um... Você gostou desse filme aí, ô Clara? Eu não vi o filme ainda, não tive tempo para parar para ver. Ah, eu vou ver então, eu vou ver para depois eu vejo se eu recomendo para vocês, se tem alguma coisa assim que está na crônica, né, que não tenha muito a ver com o que aconteceu mesmo. E aí eu recomendo para vocês assistirem, né? Mas era uma coisa assim. Ah, é grande o filme? É comprido? Não sabia, não. Bom, enfim. Mas eu mostrei para vocês aqueles documentários, e pelo aquele documentário que vocês viram, que a gente não assistiu inteiro, mas já deu para dar uma noção, né? As condições de vida dos soldados ali naquela guerra, né? Porque eles, como a tecnologia tinha avançado muito, o jeito de fazer guerra que eu falei para vocês também estava ultrapassado. Então, porque antes eles ficavam mais em campo aberto, né? A diferença mais básica do modo de fazer. Oi, Raika, tudo bom? O modo de fazer guerra, eles ficavam mais em campo aberto. Só que com a metralhadora agora, ela passava cantando e derrubava todo mundo. Inclusive, a cavalaria que eu falei para vocês, foi uma coisa... Depois da Primeira Guerra Mundial, a cavalaria meio que deixou de existir quase, né? Porque o cavalo antes, nas guerras, ele tinha uma grande vantagem, né? Porque o cavaleiro vem, ele além de atropelar quem ficar ali na frente dele, se o cara sair do lado, ele vem pelo lado aqui, ó, e passa a espada no cara, né? Só que agora não fazia muito sentido, porque a cavalaria vinha, a metralhadora morria todos os cavalos, né? Tem até um filme de um cavalo aí, da Primeira Guerra Mundial, mas esse é chato pra caramba, viu, gente? Esse, não sei se vocês gostarem aí, que eu esqueci também o nome desse filme aí. Mas eu achei ele muito chato, por isso que eu nem falo muito dele, né? Que tava nos cinemas aí uns 5, 6 anos atrás, aí que lançaram. Bom, enfim, aí o que aconteceu? E aí eles montaram um novo jeito de fazer guerra, né? Que era guerra de trincheira. Trincheira é aquelas valas que vocês viram lá, que eles cavavam, hora ou outra, eles achavam de atacar a outra trincheira inimiga, né? E aí o sargento, nessa hora, deve ser uma coisa meio triste, né? Porque o cara sabia que ali é um momento muito perigoso para a vida dele, né? Alguns tem relatos até que os caras pegavam assim alguma espada que ele tinha, alguma coisa, fixava, botava um bilhete para a mulher dele lá,
porque sabia que o negócio ia ficar difícil, né? Bom, e morreu muita gente. Teve a outra coisa que teve também foi as primeiras armas biológicas a ser usado, gás mostarda, cloro, né? Cloro e deixa eu tentar lembrar outras coisas que tiveram aqui bombas de alto impacto, né? O capacete foi utilizado pela primeira vez, porque algumas bombas elas explodiam em cima e os estilhaços vinham e entrava tudo na cabeça dos caras, né? Então começaram a utilizar os capacetes, a primeira vez que foi utilizado os capacetes. Vocês podem perceber que antes da Primeira Guerra Mundial, os caras não usavam capacete na guerra, né? Naquele documentário até fala um pouco disso, né? Fora as condições de vida ali no front, né? Porque as condições de vida eram muito precárias, né? Porque não tem banheiro, não tem banheiro, né? Você tá ali, às vezes se o cara cortasse, você viu que eram várias linhas, assim, né? De trincheiras. Às vezes, se o inimigo tomasse uma das pontas da linha e ficasse ali na terra ninguém, o quê? Aquela terra que nem é desse grupo, nem desse caras, desse exército aqui, nem é desse exército, chama terra de ninguém ali, aquele meio, né? E às vezes os caras fechavam a trincheira, aconteceu alguma coisa que eles não conseguiam sair, os caras tinham que fazer cocô ali e jogar do outro lado, né? Porque se o cara saísse dali, ele podia tomar um tiro, porque sempre ficava um cara ali, um atirador de elite, esperando alguém botar a cabecinha para fora para acertar a cabeça dele. Bom, enfim, aí já que já falou disso, né? Aí depois a guerra avançou mais lá para 1918 e um dos principais avanços tecnológicos que possibilitou o avanço na guerra foi a invenção do tanque de guerra até, né? O tanque de guerra também foi utilizado lá pela primeira vez. E aí, no começo ele era muito devagar, mas eles aperfeiçoaram depois, e aí a guerra avançou. Bom, enfim, a Tríplice Aliança, que era o Império, principalmente o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e o Império Otomano, perderam. E como foi muita destruição, porque a Europa toda quase foi destruída, né? Foi destruída, teve muito bombardeio, teve vários recursos naturais, matérias-primas foram deslocadas para construir as armas, né? Foi muito investimento nisso. Então, a Europa ficou destruída. Mas a guerra não aconteceu só na Europa, né? A guerra também aconteceu no norte da África, aconteceu em partes da Ásia também, mas principalmente na Europa. E aí, gente, aí é que está a ligação das coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Porque um dos próximos temas que nós iremos falar é o fascismo e o nazismo. O fascismo e o nazismo, eles são praticamente a mesma coisa, assim, sabe? É a mesma coisa. Tanto que você pode chamar o nazismo de fascismo também, que é uma espécie de fascismo. Só muda o nome e uma característica que diferencia do fascismo é uma perseguição maior em relação aos judeus, mas também tinha perseguição na Itália, principalmente mais lá para o final, né, da Segunda Guerra Mundial, teve bastante perseguição na Itália também, mas na Alemanha era um negócio fazia parte do negócio, da estrutura toda do nazismo. Mas segura aí um pouco o negócio do nazismo, porque antes da gente falar do nazismo, são três: o surgimento do fascismo e, por conseguinte, a Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial ela é a consequência imediata do surgimento dessas teorias políticas fascistas e nazistas, né? Então, e é também muito importante a gente estudar esse fenômeno, esse fato histórico que é o fascismo, porque hoje, né, você vê um monte de gente falando na internet, aí tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala uma outra coisa. Então, para vocês saberem procurar na internet o que está de acordo com o que aconteceu com os fatos históricos, é importante a gente saber, porque tem um monte de gente falando tanta bobagem de fascismo, mas tanta bobagem de fascismo, que o cara fala que o fascismo é de uma outra orientação política que ele nem é, né? Então, é importante a gente ver as características, mas segura aí que a aula sobre o fascismo, o nazismo e a Segunda Guerra Mundial vai ser um pouco mais além. Por quê? Porque antes de falar isso, eu tenho que falar das coisas que geraram, que desencadearam no fascismo. Essas políticas fascistas que surgiu com um sujeito bem escroto e nefasto chamado Mussolini. Um dos piores sujeitos que já passou pela face da Terra, né? Esse fascista
Bom, não vou ficar adjetivando ele, porque é capaz de eu falar até palavrão aqui, e eu não vou falar palavrão, né, em sala de aula. Bom, enfim, mas ele merece. Mas uma das coisas que deram origem ao fascismo foi, primeiro, a crise da Bolsa de Nova York, a crise econômica de 1929, que foi a maior crise econômica capitalista que já aconteceu. Foi a maior. E teve impactos até no jeito de como gerenciar o capitalismo, de regrar mais regras no mercado, né? Entre outras coisas. Bom, guarda isso aí. Isso aí também gerou, foi grande influenciador, deu muita força para esses caras fascistas aí, né? Nazistas também. Outra coisa que desencadeou no fascismo, o final da Primeira Guerra Mundial. O final e como que a guerra se deu? Porque assim, foi de tamanha bruteza, tamanha brutalidade o negócio, que algumas pessoas, inclusive esses dois seres nefastos aí, que é o Hitler e o Mussolini, essas duas coisas horríveis aí, elas são um exemplo disso, né? São um exemplo disso. Se bem que esses caras já eram meio perturbados da cabeça antes da guerra, eles já eram perturbados, né? Mas, assim, muita gente ficou muito perturbada, né? Porque a guerra causa uma certa perturbação, né? De repente você vê o cara explodir do seu lado, você olha assim pro lado, você vê perna aqui, cabeça ali, o cara tudo desfigurado. Você sabe, umas coisas horríveis, assim, horríveis, né? Então, essa brutalidade toda na guerra causou muito impacto nas pessoas pós-guerra, e inclusive de aceitar ideias, assim, ideias horríveis, como a do fascismo e do nazismo que ocorreu, né? E a outra coisa que desencadeia que desencadeia o fascismo é quase que uma resposta imediata ao que acontece no que a gente vai falar agora, que aconteceu em outubro de 1917, que foi a Revolução Russa. Por quê? Porque a Revolução Russa, gente, e eu tenho que falar para vocês a teoria política e econômica que esses caras adotaram, o Lenin e os bolcheviques, eles adotaram, porque essa política era uma política de esquerda, e de extrema esquerda até, né, se a gente for colocar assim, que trouxe muitas mudanças, e como resposta a essa nova forma de governo que surgiu, que estava mais do lado dos trabalhadores, que estava menos... não tinha nada a ver com os interesses capitalistas, era oposto aos interesses capitalistas. O nazismo e o fascismo surgem em resposta, assim, tipo assim, contrária ao que aconteceu na Revolução Russa, totalmente oposta, inclusive o tempo todo criticando a Revolução Russa, né? O fascismo e o nazismo é o tempo todo ali falando, esses caras são assim, são assados, né? Oi, Milena, tudo bom, Milena? Bom, deixa eu só tomar uma água aqui. Vamos falar agora do tema da aula de hoje. Só queria fazer uma recapitulação. Deixa eu só aqui deixar a Bianca entrar. Bom dia, Bianca. Ó, eu só vou fazer uma... Eu já falei isso para vocês, inclusive eu dei até uma aula quase particular para Clara, para Raika e para o Glauco ano passado, quando a gente estava falando da Revolução Industrial, a segunda fase, a gente falou mais propriamente, né, da segunda fase da Revolução Industrial. Onde surgiu? Porque, vamos lembrar também um pouquinho só da Revolução Industrial. Gente, eu sei que é muita informação, mas eu prometo que eu já fiz um resumo de tudo aqui, porque se eu fosse falar tudo aqui, é muita coisa, né? Esse período aqui são várias informações. Mas, ó, muito do que eu tô falando aqui, gente, cai, assim, não cai no vestibular, despenca, assim. Tudo isso que eu tô falando aqui, apesar de ser muita informação, mas despenca no vestibular. A Revolução Russa, a crise de 1929, o fascismo, o nazismo, deixa eu ver... Todas essas coisas aí caem muito no vestibular, né? Então, é muito importante vocês ficarem atentos a isso. Bom, agora, vamos só relembrar um pouquinho. Eu tô com uma alergia aqui, gente. Deixa eu ver se eu deixei o papel higiênico aqui. Só um minutinho aqui. Eu vou pegar a caixinha de lenço mesmo. Às vezes eu fico com alergia e fico coçando meu nariz toda hora, isso irrita muito.
Deixa eu só abrir a caixinha. Nossa, essas caixinhas aqui são tão difíceis de abrir. Vou abrir por aqui mesmo. Minutinho só, pessoal. Incomoda muito isso. Bom, então, vamos lá. Deixa eu só abrir a imagem, que eu não sei porque eu estou falando com a imagem fechada aqui. Agora sim. Eu estava falando para vocês que a Revolução Russa. Antes disso, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês.